Existe uma pedra no caminho do Brasil. Uma epidemia que se propagou dos grandes centros e atingiu o interior do país. Uma tragédia que não poupa nenhuma classe social e prejudica, sobretudo, os mais jovens. O consumo de crack se tornou uma questão brasileira. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 98% das cidades do país possuem algum registro de contato com esta droga. As cracolândias se naturalizam na paisagem dos centros urbanos e o aparato policial já não é suficiente para inibir os usuários. Sob efeito do crack, milhares de pessoas expõem uma realidade que exige ação governamental contundente em todos os níveis da federação. O repórter Senado de hoje fala sobre dependência química, o início da adicção no consumo de álcool, o depoimento sincero de pessoas que explicam o que é o inferno das drogas, as ações de repressão ao tráfico, o trabalho das comunidades terapêuticas na recuperação de dependentes. Veja agora na reportagem de Tiago Tibúrcio. Se for uma coisa para ficar com medo, até medo de minha própria sombra eu tenho. É o dinheiro que der para arrumar, nós tá pegando. Da minha droga é o capeta em forma de substância. Você só para de fumar quando acaba. Você não vê um jogo de futebol que não tenha uma propaganda de álcool. Estamos em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, a 25 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Nesta rua, vamos acompanhar o movimento de uma das milhares de cracolândias que existem no Brasil. Aqui, o tráfico de drogas acontece abertamente e sem repressão da polícia. O consumo envolve adultos e crianças, homens e mulheres. Tudo isso bem próximo a um local de prostituição. Este homem se esconde em uma caçamba de lixo para fumar o crack. Este outro troca a camisa, celulares e outros objetos pela droga. Esta menina fuma o crack e parece não se aguentar em pé. E tosse. A droga passa de mão em mão, de boca em boca. É uma madrugada sem lei. Mas o que está por trás de cada trago no cachimbo de crack? Quem são essas pessoas presas pelo vício, pela dependência química? Ia de casa de madrugada, voltava no outro dia lá pelas 3 da tarde, toda suja. Toda suja. Então aquela ceninha lá da televisão que é o cara todo sujo, jogado no chão usando, eu virei aquilo. As mãos da jornalista Carolina, que abraçam o filho Davi de apenas 15 dias, são as mesmas que até pouco tempo seguravam o cachimbo do crack e as garrafas de bebida alcoólica, inclusive durante a gravidez. Carolina é um exemplo de que o crack já está na classe média. Pessoas que moravam com os pais, classe média alta, né, com emprego, carro, era o que eu via, era isso, né, e usando crack. Não era só o mendigo que usava crack. Eu falei, não, peraí, então de repente eu posso usar com sucesso. Carolina luta com o corpo e a mente para ficar longe das drogas. Está em constante recuperação e já se internou várias vezes. Ela e outros dependentes químicos tiveram a coragem de se expor e revelar as dificuldades de conviver com esta doença. Eu sabia que ela ia trazer prejuízo, eu sabia os efeitos dela, né? Tudo que ela fazia com a minha pessoa, com o meu, né? Com a minha vida, mas mesmo assim eu não conseguia parar, não tinha força para parar. Né? Então a dependência química é quando o indivíduo se expõe a uma substância química que, caso ele pare de usar, ele vai começar a desenvolver uma síndrome de abstinência. Essa forma de falta são sintomas. Pode ser sintomas muito graves, até crises convulsivas em alguns casos, ou uma ansiedade absurda, ou uma insônia, ou tremores, enfim, vai variar mesmo de droga para droga. É uma coisa mais forte em você. Eu não conseguia parar. Eu tentava de todas as formas. Eu falava, hoje eu não vou usar, haja o que houver, mas daqui a pouco eu estava usando. Às vezes ele até quer parar de usar a droga, em boa parte dos casos. Mas como esses sintomas vêm numa intensidade muito forte, e ele volta a usar um pouquinho que seja, corta os sintomas, então ele volta a usar.
Mas antes de se tornarem dependentes, por que eles e milhões de outros brasileiros foram procurar as drogas? Sempre que eu tinha algum problema, eu ia usar para poder amenizar aquela situação. Sempre tive dificuldade de lidar com não, de lidar com frustração, né? E sempre fui imediatista, assim. Então, sempre quis as coisas para ontem, inclusive alívio, né? Que é o que a droga traz, assim, é um alívio imediato. Ele usa a droga como uma forma de tratamento, entre aspas, para aquela doença. Porque se ele está muito deprimido, ele está apático, sem energia, aí ele vai e usa uma cocaína, que é uma droga euforizante, ele se sente muito bem. Ele fala, nossa, esse é o meu remédio. Porque eu não queria nem sair do quarto, agora eu cheiro cocaína, eu quero sair fazendo tudo. Então ele começa a encarar a droga como um tratamento. Você tomou para ficar alegre e não ficou. Ai, aí tá ruim. Ou ficou para se acalmar e não se acalmou. Então você está começando a ser tolerante, você está precisando usar mais, né? E isso é um indicativo da dependência. Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas mostra que 12% dos brasileiros entre 12 e 65 anos são dependentes do álcool. Essa substância causa lesões no fígado, no estômago, no esôfago, no pâncreas e até no cérebro. Os entrevistados que você vê neste programa usaram o álcool como a primeira droga. E todos chegaram ao crack. O primeiro foi álcool porque é mais fácil de se encontrar, né? A gente compra no supermercado, compra em posto de gasolina e não era tão mal visto assim. Eu trabalho muito com o conceito de cultura aditiva. Até parece que a gente valoriza um certo consumo, a gente fala que você merece uma cerveja. Isso é terrível, porque é um valor social. Um projeto de lei aprovado em 2010 pelo Senado impedia que o trabalhador alcoolista fosse demitido por conta de sua doença, caso ele aceitasse iniciar um tratamento. Mas a matéria foi arquivada na Câmara. Apesar disso, a Justiça do Trabalho entende que nenhum dependente químico pode ser demitido por conta da doença. Deve ser afastado para tratamento pelo INSS. Após a pessoa consumir álcool e adquirir essa dependência e aí se transformar num doente, segundo a Organização Mundial de Saúde, aquela mesma sociedade que nos incentivou a beber é aquela que nos condena. O senador Wellington Dias, que presidiu uma subcomissão no Senado sobre o crack e outras drogas, apresentou um projeto de lei para restringir a propaganda de bebidas alcoólicas. Se o álcool é uma droga, então como permitir propaganda? Como permitir a comercialização em eventos públicos? Como permitir, portanto, a indução à bebida? O álcool é muito incentivado na nossa cultura. A gente vê propaganda, você não vê um jogo de futebol que não tem uma propaganda de álcool. No início, no meio e no fim. Parece que para você ser feliz, você tem que usar álcool no Brasil. Por que álcool é tão bom na mídia? Por que está relacionado a sexo? Por que está relacionado a diversão? Por que está relacionado a tudo? A futebol, a carnaval? Eu passava o dia em casa, mas a madrugada era inteira na rua. Era que nem um zumbi mesmo. E se deu o primeiro trago, já era. Se você tem R$1.000 no bolso, você vai gastar. Se você é pobre, tem só o dinheiro do teu salário para pagar teu aluguel, aquilo ali, tá, tu vai gastar tudo. Ia tudo para droga, faltava até comida às vezes em casa, né? Então, Roubou também? Roubei. Eu cheguei a perder 30 quilos, tipo assim, qualquer ferida que me dava, qualquer arranhãozinho virava uma ferida que não sarava. Eu ficava com ferida meses, só veio sarar depois que eu parei de usar a droga. Quanto é que custa uma pedra de crack? R$10 uma pedra, R$5 você compra uma pedra. Essa é a pedra no caminho de milhares de brasileiros e que está tirando a vida de muitos deles. Por essa pedrinha, o crack, muitas pessoas se prostituem, roubam, matam, destroem suas famílias e suas próprias vidas. Mas o que é essa droga que se tornou uma epidemia no país? O perito criminal federal Adriano Maldaner explica. O crack é a pasta base da cocaína transformada quimicamente em pedras, com adição de sais e outras substâncias. É a cocaína para ser fumada. E usada assim, tem o efeito mais forte, mais rápido e mais devastador. E é isso que acontece com o crack.
Na hora que ele aquece, ele vira líquido, depois ele vira um gás e é aspirado. Isso no aquecimento com isqueiro ou outro aquecimento, né? Então, essas pedrinhas aqui, né, geram cocaína na forma vapor, que é inalada, absorvida pelo pulmão, entra na corrente sanguínea e causa o pulmão é um ótimo receptor para esse tipo de substância, absorve uma quantidade grande, faz com que chegue muito rapidamente à corrente sanguínea e, portanto, ao cérebro, que é o local de ação de uma droga de abuso, né? Quando o crack chega ao cérebro, acontece uma descarga rápida de dopamina, um neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e motivação. Só que, estimulada pela droga, essa descarga é prejudicial à saúde. Os médicos afirmam que, por ser derivado da cocaína, o crack pode causar alterações cerebrais graves, arritmias e paradas cardíacas, e levar o usuário à morte. Por viciar mais rápido, é o produto mais oferecido pelos traficantes. O crack é eliminado do organismo muito rápido, por isso que a pessoa está sempre usando. Você não acha uma pessoa que usou uma vez ao dia, ele usa várias vezes, porque o efeito passa rápido também. Se você tem sobrepoder, qualquer quantidade de crack, que possa ser de 1 grama a 1 quilo, você só para de fumar quando acaba. Ou então quando você entra num estado onde seu organismo não aguenta mais, rejeita, você acaba desmaiando. Este grupo de dependentes que mora embaixo das marquises de um setor comercial em Brasília nos revelou os efeitos da droga. Quantos anos você tem? 30 anos. E como é que é a vida aqui na rua, assim, com a dependência química? Você disse pra mim que bebe uma dose, não é verdade? Eu bebo todo dia, eu sou alcoólica, né? Eu tenho... Agora, dia 10 de março, vou inteirar aqui 2 anos em Brasília. Inteirando já 2 anos nessa maldição aí, desse crack aí, que isso daí não é coisa de Deus não, coisa que veio para desgraçar com todo mundo mesmo. Por causa que cada dia que passa você vê mais uma pessoa diferente, 2, 3... Hoje você está vivendo, vamos dizer assim, você passa o dia vivendo e de noite chega e fuma o crack. Eu só gosto de fumar à noite mesmo, que eu só fumo à noite. Eu passo o dia trabalhando, pedindo, né? Dói o corpo inteiro, eu me travava toda, às vezes ficava tudo enrijecido, né? Não comia mais, nem água desce. Eu não tinha apetite, né? Eu não conseguia comer, dava síndrome de pânico, eu pensava que estava sendo perseguido. Eu uso mesmo, eu não vou mentir, sabe? E não adianta mentir pra vocês, estou mentindo pra Deus. Eu uso, mas é uma droga que a gente for pensar no caso não tem nem graça. Porque você fuma uma coisa pra ficar com medo, até medo de minha própria sombra eu tenho. Às vezes dá uma dor aqui nas casas dos peitos, mas dá pra levar. Eu comecei a perceber que eu ia ler, eu estava na 3ª linha e já tinha esquecido a 1ª, né? E isso começou a pesar, assim. Numa das minhas internações, eu não sei o que eu fui comer e meu dente começou a esfarelar todo. Então a estética também pesou. Na hora que a gente fuma, tá tudo bem. Na hora que acaba, bate a depressão. No próximo bloco, a atuação da Polícia Federal no combate ao tráfico, a tecnologia a serviço das ações de repressão, o Brasil no caminho das rotas internacionais. E dependentes químicos contam como participaram da criminalidade. Em instantes, o Repórter Senado. As políticas públicas de combate às drogas possuem 2 pilares: a repressão ao tráfico e o tratamento dos dependentes. Mas isto não é suficiente. É preciso tentar impedir o surgimento de novos dependentes através de campanhas educativas. Porque as autoridades policiais e especialistas no setor concordam que tráfico de drogas responde a uma lógica de mercado. Enquanto existirem consumidores, o comércio de entorpecentes vai sobreviver. Neste bloco do Repórter Senado, o depoimento de dependentes mostra como é fácil obter, consumir
e revender drogas no país. E a fragilidade dos nossos 17 mil quilômetros de fronteiras, tornando o Brasil alvo preferencial na rota do tráfico internacional. Se houver consumidor, haverá droga. Eu cheguei a participar de tráfico, dar e-mail de tiro trocado, dar trocar tiro, né? Pegava uma quantidade X, aí eu vendia uma parte, desse dinheiro que eu vendia eu pegava mais e o que sobrava eu consumia. Para entrar na vida do crime é fácil, né? Tiago tem 22 anos, é dependente químico, foi preso 2 vezes por tráfico de drogas e hoje trabalha em uma comunidade terapêutica em Brasília. Eu já estava dependente da droga e o modo mais fácil de eu conseguir utilizar substâncias químicas foi ingressando no tráfico e estar comercializando pequenas porções de droga para poder sustentar o meu vício. Morador de uma localidade pobre do Distrito Federal, ele traça um perfil dos traficantes que conheceu. Ou a família é desestruturada, ou não teve uma boa religiosidade na base da família, ou uma grande emoção que não soube lidar. O traficante hoje em dia, ele oferece a droga para você hoje, né? Você não precisa comprar a droga hoje, ele oferece para você ficar dependente, para depois ele cobrar de você. De qualquer forma, depois você vai ter que ter o dinheiro para comprar, né? Eu era aquele traficante que ficava na esquina vendendo para aquele dependente químico mesmo já em último estágio, mas como eu migrava, ia para festas, então eu tinha também clientes na classe média, entendeu? Que pagava caro por coisa boa. O tráfico de drogas é um mero comércio. Não passa de uma atividade comercial que tem um lucro exorbitante. Isso que chama atenção. As pessoas simplesmente pegam o telefone, fazem uma ligação e conseguem serem servidas com qualquer tipo de droga. Como se fosse uma pizza. Como se fosse uma pizza. Infelizmente isso acontece. O delegado César Souza é o chefe dos apenas 450 policiais federais que investigam e combatem o tráfico de drogas no Brasil. A tarefa deles: impedir que a droga passe pelos 17 mil quilômetros de fronteiras do Brasil, desbaratar quadrilhas de grandes traficantes e, assim, reduzir a quantidade de drogas ilícitas disponível para o consumo no país. Por uma questão de eficiência, nós acreditamos que as ações em grandes traficantes surtem maior efeito. Imagine vocês, nós trabalharmos cada pequeno traficante, cada boca de fumo. Nós não temos aparato policial no Brasil para atuar com relação a isso. Também não teriam para patrulhar todas as fronteiras. Por isso, a Polícia Federal se concentra em ações de inteligência e investigações. O objetivo é apreender grandes quantidades de droga de uma só vez, principalmente a maconha e a pasta base da cocaína. Toda vez que a Polícia Federal apreende 1 quilo de pasta base de cocaína, ela está tirando no mercado mais do que 3 quilos de crack. Então, as nossas ações na fronteira são muito mais eficazes sob esse ponto de vista. Em 2011, a Polícia Federal apreendeu 24 toneladas de cocaína e 145 toneladas de maconha. É o peso de 4 caminhões como aquele ali. Também foram erradicados 1 milhão de pés de maconha e a apreensão de drogas sintéticas, como o êxtase, cresceu 300%. Mas muita droga ainda entra no país. A polícia apreende de tudo: êxtase, crack, LSD, cocaína dentro de cordas, de pedaços de mala e nas famosas cápsulas ingeridas pelos traficantes chamados de mulas. No depósito de drogas da Polícia Federal em Brasília, as malas e os tijolos apreendidos provam que o negócio da droga funciona em pleno vapor. Para conseguir droga é um estralar de dedos, entendeu? Eu pegava uma determinada quantia para poder repassar. Quando meu fornecedor não tinha, aparecia outro fornecedor para poder me repassar, e sempre tinha fornecedores, né? O Brasil ainda não conhece as suas rotas de tráfico? O Brasil conhece suas rotas de tráfico, certamente. Só que as rotas de tráfico, como eu disse, elas variam demais, conforme a conveniência e logística que aquele traficante ou grupo de traficantes tem. Por rios, estradas e até em aviões, os traficantes levam a droga em grande quantidade da Bolívia, Peru e Colômbia e de outros países para fazendas de difícil acesso no Brasil, localizadas próximas às fronteiras. São os chamados entrepostos.
De lá, verificam em que estradas os policiais fazem patrulhamento e utilizam vias alternativas para escoar o material até os grandes centros consumidores, onde é redistribuído entre bocas de fumo e traficantes de pequeno porte. Parte da droga passa pelo Brasil e segue para a África e para a Europa. Em todo o Brasil, são mais de 1.500.000 quilômetros de estradas. A Polícia Rodoviária Federal também não tem estrutura para patrulhar ostensivamente essa malha. Nas operações que realiza em busca de drogas, conta com a ajuda da população, por meio de denúncias. Nas cidades, a repressão é responsabilidade das polícias civil e militar. Mas quando a pasta base de cocaína passa por esse bloqueio e chega aos traficantes brasileiros, transformá-la em crack não é um processo complicado. São eles mesmos que produzem a droga. É simples, no sentido de que necessita de coisas simples. São baldes, liquidificador, solventes, água, ácidos. São coisas que não são complexas. Porém, existe um know-how, uma maneira de fazer que muitas vezes é adquirida, né, e passada de traficante para traficante, ou, né, que as pessoas descobrem, mas precisa de uma série de produtos químicos. E essa que é a diferença principal, e é por aí, por exemplo, que a Polícia Federal trabalha fortemente no controle de produtos químicos e precursores. No Laboratório de Química Forense da Polícia Federal, onde são produzidas as provas contra os traficantes, há equipamentos de ponta e projetos em parceria com universidades públicas que estão ajudando a combater o tráfico de drogas. Um deles consegue identificar o país de origem da droga apreendida. Outro descobre o perfil de consumo de cocaína em uma determinada região por meio da análise do esgoto do local. Mas ainda há pontos que precisam melhorar. Para adquirir materiais de referência, que são padrões, é necessário um processo de meses, com pagamentos de taxas e obtenções de licença de importação, coisas que os traficantes não obedecem. Enquanto que nós, para andarmos dentro da lei, para produzir as provas contra esses traficantes, nós temos extremas dificuldades e custos elevados. Será que esse tipo de atuação é a atuação mais adequada para o atual momento que nós estamos tendo? Com pouco efetivo e o desejo insaciável dos consumidores pela droga, estariam os policiais combatendo um problema sem fim ou sem solução? Não é o caso de enxugar gelo. Nós temos resultados muito significativos e temos a consciência que o uso e o consumo de drogas nunca vai acabar. Mas os policiais federais estão otimistas. Um concurso público poderá chamar mais 350 policiais. E o plano de enfrentamento ao crack, lançado em dezembro pelo governo federal, disponibilizará 4 bilhões de reais para várias áreas, entre elas a repressão. Com ele, a Polícia Federal poderá adquirir mais equipamentos. Mas, segundo o delegado, o tráfico de drogas não pode ser enfrentado apenas com ações policiais. As ações policiais eu vejo como sendo a última esfera da ação do Estado. Quando a questão da assistência social, da educação e da saúde faltaram, a polícia vai ter que atuar para reprimir o tráfico de drogas. Enquanto nós conseguirmos mais leitos, mais psicólogos, assistentes sociais, mais médicos atuantes com relação aos usuários, principalmente os usuários de crack, que são pessoas que são mais vítimas do que usuários, isso traz resultados também para o combate ao tráfico de drogas, como um todo. A seguir, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack, a polêmica sobre a política de redução de danos que distribui cachimbos para usuários de drogas, a realidade das comunidades terapêuticas e a estrutura dos Centros de Assistência Psicossocial para Dependentes Químicos, além da opinião de parlamentares sobre as políticas públicas no tratamento de dependentes. Neste bloco do Repórter Senado, você vê uma iniciativa polêmica. A política de redução de danos, que distribui cachimbos para usuários de crack. O objetivo, protegê-los de doenças como a hepatite e a AIDS
impedindo a utilização de artefatos contaminados, feitos manualmente e compartilhados sem condições de higiene. O trabalho nas comunidades terapêuticas, a força para superar a dependência baseada na solidariedade de outros dependentes. A estrutura deficiente dos Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, os chamados CAPS-AD, não existem em número suficiente e não funcionam 24 horas por dia. O plano de enfrentamento ao crack, a grande aposta do governo para vencer a batalha contra a adicção. E o drama da dependência química traduzido em números. Segundo dados oficiais, em 7 anos, 47 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência do uso de drogas. Veja agora no Repórter Senado. Eu sou totalmente contra as drogas, eu prefiro beber minha cerveja, que é mais de leve. Sendo tão fácil conseguir drogas lícitas ou ilícitas, qual é o caminho para evitar o surgimento de dependentes químicos? A aposta do governo é treinar educadores das escolas públicas por meio de cursos e conscientizar as famílias dos usuários. Acho que prevenção é para todos os espaços da sociedade, mas é privilegiada a escola e a família porque é um espaço de formação. E prevenir tem a ver com formar, né? Com valores. Um relatório de 2010, produzido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, mostra que de 2001 a 2007, quase 47 mil brasileiros morreram devido ao uso de drogas. Um número que aumenta ano a ano. O álcool é responsável por quase 90% das mortes e por 83,6% dos casos de internação. O uso de cocaína matou 407 pessoas no mesmo período e foi responsável por mais de 20% dos afastamentos de trabalho. Em 50% desses afastamentos, as pessoas tinham entre 20 e 29 anos, a idade em que são mais produtivas. A maconha também mata. Foram 52 mortes. O relatório também mostra que quase 3% da população entre 12 e 65 anos já usou cocaína pelo menos uma vez na vida. Além das mortes, doenças. Sob o uso de drogas, o usuário se expõe mais a situações de risco, como compartilhar materiais utilizados durante a drogadição. Muitas doenças estão associadas ao uso de drogas. Sífilis, gonorreia, clamídia, hepatites B e C e AIDS são as doenças mais frequentes. O resultado dessa realidade, em 7 anos, quase 1 milhão de internações no Sistema Único de Saúde para tratar dos efeitos do uso de drogas. Um dos gastos do governo é com a política de redução de danos. Tendo em vista que muitas pessoas não querem, não conseguem ou não vão parar de se drogar, os postos públicos de saúde distribuem kits para tentar evitar que o usuário contraia doenças sexualmente transmissíveis, hepatites virais e o vírus HIV. A gente tem que entender que quem faz uso de álcool e drogas e que está querendo usar, não vai deixar de usar porque não tem material limpo e seguro. Então, o que a redução de danos faz é poder estar incentivando que as pessoas façam uso menos danoso dessas substâncias químicas. O Programa de Redução de Danos do Distrito Federal, por exemplo, distribui vários kits aos usuários. São materiais para a utilização de cocaína em pó ou na forma injetável, e materiais impressos sobre como usar cada droga, inclusive o crack. Em parceria com uma ONG, 14 redutores de dano vão semanalmente em 15 locais onde há usuários e distribuem os kits. Eles conversam e também ensinam ao usuário como fazer cachimbos para fumar o crack. Como o programa é pago com dinheiro público, o assunto é polêmico, mas está referendado pela Política Nacional sobre Drogas. Incentiva os usuários a fazerem uso de cachimbos como esse aqui, que é feito de coquinho, esse que é feito de bambu, amarrado com saquinho de compra, né, para que eles não raspem a resina, porque é muito tóxica, e também não queimem a boca quando vou fazer o uso. Isso é aumento de dano. Quando você ensina alguém a fazer cachimbo, dá na mão. A Suíça tem uma experiência triste de uma praça de drogados que eles criaram com essa história de redução de dano. Você vai ajudar essa pessoa a se tornar um catedrático, um doutor, para poder ajudar outros a se tornarem drogados também no meio da rua. Eu acho que esse é o fim do mundo. Nessas condições, o que nós temos que fazer é dar uma oportunidade que eles possam usar a droga, mas não causar prejuízos a si próprios nem aos demais. O que vocês acham disso? Assim, da doação do cachimbo?
Pra quem é usuário é bom. Não faz Mas não é porque... ajuda. Ajuda não, só incentiva ainda mais. Um dos redutores, que faz esse trabalho há 12 anos, diz que a redução de danos dá resultados. Nesse longo prazo que eu tenho de 12 anos, eu tenho pessoas que faziam uso de droga injetável no início, quando eu comecei a trabalhar, né? E que hoje não faz uso injetável e nem hoje faz uso de outra substância, a não ser os medicamentos que está tratando da saúde. Mas também existem pessoas que não suportam mais viver dependentes da droga. Sabem que a dependência criou dificuldades para suas vidas. Querem se livrar da droga, mas não conseguem sozinhas. Quando eu pedi ajuda, eu estava sob efeito de droga, mas de alguma coisa me tocou e o meu subconsciente ativou algo em mim que falou, pô, tu não precisa dessa vida. Ao reconhecerem que estão no fundo do poço, vão em busca de um tratamento, muitas vezes incentivadas pela família. É quando começam a dar a volta por cima. Foi assim com Carolina. Depois de 4 meses de gravidez, ela teve uma recaída e usou crack. Foi o despertar para o tratamento. Pedi para ser internada e para ficar lá. Conversei com os médicos e disse, se for possível, eu só quero sair em trabalho de parto. Mas como deve ser o tratamento contra a dependência química? Em casa ou por meio de internação? Em hospitais públicos ou em comunidades terapêuticas? A questão divide os especialistas, mas todas essas possibilidades estão de acordo com a lei. É um desafio muito grande ajudar um dependente, porque tem diferenças, as pessoas são diferentes e o tipo de tratamento precisa ser flexibilizado. Tiago foi tratado nesta comunidade em Brasília por 6 meses. A princípio, a adaptação de estar aqui, né? Que a minha concepção de internação era aquela coisa de filme do bicho de 7 cabeças, né? Camisa de força, injeção, paulada na muleira. Maconha não vicia. Isso é o que você diz. Só que a medicina diz outra coisa. Peraí, que injeção é essa aí? Eu não vou tomar isso não, cara. Eu vim aqui visitar um amigo do meu pai. Eu não sou viciado. Você não me examinou, você não tem direito. Dá pra soltar. Tá machucando o meu braço. Para com isso que eu tô falando pra parar. Eu não vou tomar injeção. Para com isso. Para com isso. Mas com o tempo, a resistência foi diminuindo. Ele participou de palestras. Abstinência essa que te dará o momento de raciocínio, tomar razão, tomar ciência, consciência do que você pode, deve e precisa fazer. De trabalhos comunitários e teve acompanhamento de psicólogos e psiquiatras. Eu tive visita de pessoas que estavam anos abstinentes na programação, 10 anos limpo, 15 anos limpo, 20, e elas que me trouxeram essa inspiração, que há sim uma vida depois das drogas. O tratamento na comunidade terapêutica não é ligado a nenhuma religião, mas sim aos princípios de grupos de mútua ajuda, como os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e Amor Exigente, que inclui a família no tratamento. O trabalho de recuperação envolve o fortalecimento físico, espiritual e emocional. O importante é ela acreditar num poder superior a ela, que pode ajudá-la. Esse poder superior, ele vem de dentro da gente. Estou aqui porque finalmente não há mais como esconder de mim mesmo. Até não me confrontar nos olhos e no coração de outros, estarei fugindo. No Brasil, comunidades terapêuticas recebem recursos do governo, muitas delas ligadas a grupos religiosos. As comunidades terapêuticas, o momento da oração, o momento da leitura, o momento da troca de experiências, ela é muito importante porque são o momento em que circula essa grandeza que faz a vida das pessoas, que nós chamamos de espiritualidade. Outro tipo de tratamento foi o oferecido a esta menina pelo Hospital Universitário de Brasília, uma instituição pública. Dependente do crack, ela foi tratada com medicamentos que cortam as crises de abstinência e teve acompanhamento semanal com os médicos. Não precisou ficar internada. Quando você se vê sozinho numa clínica, sentindo aquela vontade, a primeira coisa que você quer fazer é fugir. Já com o tratamento aqui, os remédios ajudam a gente já não sentir tanta vontade como a gente sentiria numa clínica sozinha, abandonada pela família. Se a gente pudesse aplicar aquele tratamento para toda a população, seria perfeito. Só que o que acontece na prática? A equipe de psiquiatria do HUB é mínima, é minúscula. A gente não tem capacidade de atender nenhum por cento da população. O apoio da mãe foi fundamental, que acompanhou a menina em todos os momentos difíceis do tratamento. Sem a minha mãe, sem minha família, eu acho que eu não tinha conseguido
Sozinha assim a gente não consegue, a gente precisa de um apoio mesmo. Nas instituições privadas, o tratamento não é acessível a todos. R$450 por dia, assim. Eu acho caro. Aqui hoje a nossa mensalidade é R$1.350 para manter a casa. E quem não pode pagar quantias como essa? Deve procurar os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, os chamados CAPS-AD. São unidades públicas especializadas no tratamento de dependentes químicos. Hoje, no Brasil, 258 CAPS-AD. Eu diria que esse número deveria estar só em São Paulo, ou só no Rio de Janeiro, ou só em Minas Gerais, ou só no meu estado do Rio Grande do Sul. Porque hoje, segundo os dados da Confederação Nacional dos Municípios, em 98% dos municípios brasileiros há histórico de crack. No ano passado, em todo o Brasil, esses centros realizaram mais de 250 mil atendimentos por mês. Mas a maioria dos CAPs não funciona 24 horas. Este, em Sobradinho, uma cidade satélite do Distrito Federal, fica aberto de 8 horas da manhã até as 6 da tarde. Possui apenas 4 leitos para desintoxicação e 14 funcionários. Só 2 deles são médicos e um vai se aposentar em breve. O centro foi criado para atender uma região onde vivem 300 mil pessoas. No momento atual, seria extremamente difícil a gente ofertar um serviço de qualidade, né, com o espaço que a gente tem, que serve para um CAPS do tipo 2 e não um CAPS 24 horas. Para especialistas, funcionando assim, os CAPs não são eficientes. Não é igual você vê, eu já vou agendar a consulta num CAPS, seja onde for, para daqui a 2, 3, 4 semanas. Não, você tinha que ter um plantonista ali na hora. A pessoa teve aquele lampejo de procurar, ou foi levada pela família, ou foi levada pelo serviço social, pelo que for, e vai ter um atendimento ali naquela hora. Não é agendar para daqui uma semana, 2, não, como é feito na maioria dos casos. Neste CAPS 24 horas, inaugurado em agosto de 2011 pela Presidente da República, não havia médicos em plena segunda-feira. Apenas um psicólogo e uma técnica em enfermagem davam plantão. Um serviço efetivo para usar de drogas, ele tem que ser um plantão permanente. Porque a gente tem que aproveitar muito o exato momento onde a pessoa se disponibilizou para buscar alguém. Às vezes falta o médico. Tem médico? Primeiro que você chega lá, você assina uma ficha, certo? Mas depois você assinou essa ficha, eles vão procurar o médico. Se tiver o médico, ele vai encaminhar você para fazer os exames. Daí já é outra demora, chega a demorar 3, 4 meses para você fazer um exame. Pessoas em condição de vulnerabilidade são frequentemente encaminhadas para abrigos, uma medida que, isolada, não traz resultados. Tinha que ter, sabe o quê? Dentro daquele albergue, ali tinha que ter, tipo assim, o Senai, um emprego ali para a pessoa chegar até lá, trabalhando é só comer e dormir. A gente sabe que existem casas de recuperação que são casas-abrigo, que não oferecem tratamento, apenas um lugar onde a pessoa possa se alimentar e dormir. E isso não vai trazer tratamento para ninguém, muito menos recuperação, né? O Senado aprovou um projeto de lei que incentiva a contratação de dependentes químicos. Se contratarem essas pessoas, os patrões não vão pagar por 1 ano as contribuições previdenciárias referentes a esses empregados. Durante a discussão do projeto, foi sugerida a criação de cotas para dependentes nas empresas, mas a ideia não avançou. Eu prefiro estimular as empresas a contratar através de um estímulo diminuindo a sua carga tributária. O Senado também discute um projeto de lei que, se aprovado, vai permitir aos juízes determinar, após recomendação de especialistas, a internação compulsória de dependentes químicos. Evidentemente, o indivíduo que está sob a dependência química, ele não tem controle sobre sua vontade e ele coloca em risco a sua vida e pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Portanto, nesses casos, a internação compulsória é a única saída para resgatar esse cidadão e devolvê-lo à sociedade sadio. O governo lançou, em dezembro de 2011, o Plano de Enfrentamento ao Crack. Até 2014, a promessa é criar 2.400 leitos especializados para os dependentes químicos nos hospitais, 308 consultórios de rua e 175 CAPs 24 horas, 572 unidades de acolhimento. Instituições privadas que tratam dependentes também receberão recursos e terão que seguir regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Tudo isso custará 1 bilhão e 217 milhões de reais. E vai se somar às ações de prevenção e repressão às drogas. Gastar dinheiro apenas com a polícia, colocando helicóptero, escuta, tudo de ponta para a polícia e não ter um médico no SUS para atender, está errado. Isso já está demonstrado. A prevenção sai muito mais barata que tratar as consequências do uso da droga. O prejuízo secundário é muito maior. Envolvimento em acidentes, envolvimento em crimes sob uso de droga. O tratamento que o Estado gasta com isso é muito, não tem nem comparação. Para o médico, tratar dependentes pelo Sistema Único de Saúde seria barato. Você precisa de pessoal, médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, e drogas muito baratas, que são as que a gente usa. Então é muito barato. Legalizar as drogas seria uma saída para acabar com a dependência química? Eu sou contrário à liberação das drogas, porque os casos de liberalização, o primeiro deles foi a Holanda e a Suíça também. Não foram, eu acho que não tiveram um resultado satisfatório. Países como a Suécia, que é tolerância zero à droga, estão tendo maior eficácia a respeito desse problema. Nós hoje já somos entreposto do crime para o mundo. A droga que passa na fronteira e vai para os nossos portos e aeroportos para o mundo e mata nossos filhos. Amanhã, com legalização de droga aqui, nós vamos virar o paraíso da contravenção. Para esta psicóloga, apesar dos avanços, o Brasil ainda tenta esconder o problema dos dependentes químicos. A gente nega porque há uma relação com o sofrimento, há uma relação com as relações sociais. Esse usuário, ele não tá denunciando diretamente, mas de alguma maneira ele está denunciando alguma coisa. E quando ele vai dizer do que se trata, isso é sofrido. Mas a dependência química é uma realidade. Ela tem cura? Quem responde são os próprios dependentes. Eu não acho que tem cura. Não é só porque me disseram. É porque eu acho que se eu começar a dizer para mim que eu tô curada, amanhã eu vou achar que eu posso usar com sucesso. Eu sou um dependente químico e importa quanto tempo passar, eu não vou deixar de ser um dependente químico. Basta eu não tomar a primeira dose. A minha vida não é um mar de rosas, mas é bem melhor. O meu pior dia limpo é bem melhor do que o meu melhor dia usando. Então eu tenho essa compreensão. É livre da droga, assim, só por hoje. Só por hoje eu estou livre da droga. Os números mostram e as experiências práticas comprovam que é preciso tentar impedir o crescimento do consumo de drogas no Brasil. De acordo com todos os depoimentos que vimos neste programa, dependência química significa escravidão. A libertação deste cativeiro não é apenas uma decisão pessoal, também é dever do Estado. Dependentes são adultos, crianças, homens e mulheres, pessoas que podem estar em nossas famílias. Vidas humanas, o material mais precioso desse país chamado Brasil. A busca da minha recuperação, o primeiro passo quem dá sou sempre eu. Eu aprendi que eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser o Antônio, limpo em recuperação, para poder me andar de cabeça erguida, né? Não precisa de droga para viver, não precisa de droga para ser feliz. Eu planejo muita coisa boa para minha vida, assim. Em primeiro lugar, eu quero ser um ser humano melhor, que eu acho que eu já sou hoje em dia, né? Hoje eu consigo transmitir o que eu devia ter transmitido há muito tempo, né? Que é respeito, que é confiança, que é amor para minha família, né? Há 3 anos e 8 meses eu não faço uso de nenhuma substância que altera meu ânimo e meu humor. O conteúdo deste programa também pode ser acessado pela internet no endereço www.senado.gov.br/TV. Este foi o Repórter Senado sobre dependência química. Até a nossa próxima edição. Levando a mensagem para os dependentes químicos que ainda sofrem. Eu fico pensando, eu fico imaginando o que seria de mim se não fosse ti. Eu só queria usar sem parar. Eu agradeço por Deus ter vindo me ajudar. Eu fico pensando, eu fico imaginando o que seria de mim se não fosse ti. Eu só queria usar sem parar. Eu agradeço por Deus por ter vindo me ajudar. Hoje eu compreendo a minha realidade.
Hoje eu compreendo as minhas insanidades. Por mim, sem querer, minha família chegou a sofrer. E eu sem força nenhuma não queria mais viver. Só movido pela doença, pela compulsão. Cego, mudo e surdo, pela obsessão. Eu agradeço a Deus por me guiar. Eu agradeço a Deus por ter vindo me ajudar. Eu fico pensando, eu fico imaginando o que seria de mim se não fosse ti. Eu só queria usar sem parar. Eu agradeço por Deus por ter vindo